Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos começar agora a nossa live. Vamos dando um ok aí, ver se tanto a imagem como o som está sendo direitinho. Estamos aí aguardando entrar mais gente. Hoje a gente vai conversar com o auditor fiscal, bater aqui um bate-papo de forma bem descontraída, mas para tirar aqui dúvidas dos contribuintes. Ver como é que está aqui. Pronto, pessoal, vamos lá. Meu nome é Daniel Salles, faço parte aqui do editorial da Tax Prático e vamos hoje ter um bate-papo com o Dr. Michel, que é auditor da Cefaz Ceará, faz parte também do Conselho do CONAT, né? É engenheiro, formado em Direito, várias especializações e também doutor, né? E o tema hoje vai ser fiscalização estadual e as principais penalidades aplicadas pelo fisco, tá? Então, começando aqui, passar aqui, agradecer de imediato ao Michel por ter aceito aqui o nosso convite. Eu sei que é difícil às vezes a gente sair do trabalho, né, com tantos afazeres, mas a gente tem tido muitas perguntas aqui na Tax em respeito a fiscalizações, então a gente achou interessante trazer esse tema aqui para discutir. Semanalmente a gente está trazendo sempre algum convidado. E hoje vai ser aqui o Michel, que tem muita experiência, tanto como auditor, como também lá no CONAT, julgando, né, os autos de infrações aí sobre os contribuintes, certo? Então, Michel, passe a palavra aqui para o Michel, para se apresentar aí rapidamente. Olá pessoal, boa noite, é um prazer estar aqui e aprender junto com todo mundo que está assistindo a gente na live e com o Daniel, que no bate-papo que a gente já teve aqui antes de começar a live, eu já aprendi um bocado de coisa, viu? Essa parceria entre a administração tributária, os contadores, os contribuintes, isso é fundamental para a gente ter um ambiente, inclusive de negócios, melhor no nosso estado. Essas oportunidades que a gente tem de dialogar com mais tranquilidade, com mais naturalidade, para mostrar que a relação entre o fisco e o contribuinte não precisa ser uma relação de desconfiança. Ela precisa sim ser uma relação de cooperação, em que todos façam a sua parte de uma maneira tranquila, de uma maneira correta, e que cada um cumpra com as suas obrigações e a relação transcorra da melhor forma possível. E aí, Daniel, o que a gente tem para conversar hoje? Pois é, antes da gente começar aqui as perguntas, a gente estava conversando, batendo um papo aqui, e aí às vezes é bom, porque às vezes o fiscal tem o auditor tem uma posição, e a gente do outro lado aqui, como contribuinte, temos uma outra posição, mas o importante é que a gente queira sempre fazer a coisa correta, a coisa direita. Eu acho que hoje é o espírito que nós contadores, os analistas, temos, né, nas nossas empresas, e é dessa forma que a gente age, sempre orientando de forma correta como os contribuintes devem agir, tá certo? Com certeza. Mas, às vezes, como você diz, né, não é nem uma questão de interpretação, então às vezes tem dificuldade nesse sentido. Então, a gente tem visto, inclusive a Receita Federal se modernizando bastante, né? Muitas fiscalizações hoje são feitas de forma eletrônica, praticamente a gente não vê mais hoje um fiscal federal, então não tem mais essa aproximação que se já teve um tempo no passado, né? Então, é tudo hoje de forma realmente eletrônica, através de cruzamentos que a Receita Federal tem agido nas suas fiscalizações. Então, assim vem a pergunta, né? Como funciona hoje, né, a fiscalização do Estado com base nessas auditorias, nessas análises digitais, né, que ele vem implantando? Como é que está sendo isso hoje? Como é que o Estado está vendo isso? Tá, Daniel. Bom, é o seguinte, principalmente com o advento da escrituração fiscal digital e da nota fiscal eletrônica, hoje em dia as informações, não vou lhe saber precisar um percentual, mas um grande percentual das informações que a administração tributária precisa já estão dentro dos nossos bancos de dados, né? Isso aí, de fato, faz com que o contato
físico, o contato pessoal, mesmo por e-mail, por telefone, com o contribuinte, com o contador, diminua bastante. Porque você não precisa solicitar uma série de informações que alguns anos atrás o contribuinte tinha que passar no início de qualquer processo fiscalizatório. Né? Bom, o que acontece? Nós temos que transformar dados em informações. E isso exige uma capacidade de trabalho muito grande. É algo que vai se construindo aos poucos. Nós demos alguns saltos nesses anos mais recentes. Atualmente, a Secretaria da Fazenda ela disponibiliza várias e várias informações, vários indicadores de desconformidade de maneira automática. Assim que a gente recebe a escrituração fiscal digital, é rodado esse banco de dados, comparado com outras informações que se tem de outras origens, e se passa uma ferramenta chamada CIGET, que eu acho que é de conhecimento de todos os contadores, talvez não de todos os contribuintes, mas de todos os contadores. É uma ferramenta importantíssima. Nós temos cerca de 34 indicadores, que são comparações feitas entre as informações prestadas pelo contribuinte com outras fontes de informação. Então, a gente apresenta, por exemplo, um indicador de desconformidade, tipo, deixou de escriturar tais notas fiscais na EFD, notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída. Nós chegamos a identificar quais são as notas fiscais que não estão escrituradas. Então, o CIGET, ele já é uma ferramenta de autorregularização. A Receita Federal, ela não tem uma ferramenta como o CIGET. Então, o que ela faz? Ela notifica. Toda vida que no sistema dela tem um indicador que apresenta uma desconformidade, ela notifica. A Secretaria da Fazenda, como é que ela está fazendo? Ela já dá no CIGET, toda vida que o contribuinte entrar no CIGET com lá o CNPJ, o RCNPJ dele, né, ele vai conseguir ver quais são, na visão da Secretaria da Fazenda, as desconformidades que estão sendo apresentadas. E aí ele pode se autorregularizar sem pagar multa, porque ele vai se beneficiar da espontaneidade, né? Então, assim, é lógico que a gente não deixa também de fazer a notificação. Nós estamos trabalhando para que essa notificação seja, inclusive, eletrônica. Hoje, a notificação dessas inconformidades ela é feita muitas vezes de maneira, entre aspas, manual. Precisa que um ser humano dê a ordem para que seja feita a notificação, para recolher algum valor que, porventura, a Cefaz entenda que seja devido, ou para fazer algum ajuste, alguma obrigação acessória. Né? Então, principalmente no quesito da obrigação acessória, é muito fácil de você verificar se aquela desconformidade apresentada pelo CIGET está ok ou não. E você, em estando ok, ou seja, realmente havendo aquela desconformidade, o contador se dirigir ao contribuinte e dar esse alerta. Daniel, isso aí eu acho que é, inclusive, uma receita do contador que ainda não está sendo muito bem explorada. Porque eu não entendo que seja obrigação, me corrija se eu estiver errado, eu não entendo que seja uma obrigação do contador ficar monitorando as informações de cada contribuinte seu no CIGET. Mas, nada impede, que o contribuinte, que também não tem essa expertise nas informações fiscais, nas informações contábeis, ficar olhando isso aí. Ele pode muito bem fazer um contrato a mais com o seu contador, para que o escritório de contabilidade fique acompanhando, tenha lá uma procuração no CIGET para o contador, para o escritório de contabilidade, para que ele fique acompanhando esses indicadores que são apresentados no CIGET. E ele tem a iniciativa de fazer a autorregularização. Porque, muitas vezes, alguma inconformidade que aparece lá no CIGET não é assim, por um equívoco do contador. Muitas vezes é porque ele não recebeu a informação. E muitas vezes o contribuinte deixou de passar a informação, não porque ele queria, mas por um descuido, por algum problema ali no software dele que gera FD, alguma coisa assim. Então, vai lá. Porque, meus amigos, o CIGET ele migrou agora para o domicílio tributário eletrônico da Secretaria da Fazenda. Com essa migração, quem hoje está podendo acessar o CIGET como representante da empresa, contador, um funcionário da empresa, não vai poder mais a partir do dia
Certo. Entre lá com o SNPJ da empresa e a partir desse momento ele cria lá no ambiente do CIGET, no DTE, uma procuração para o contador, para o gestor, para qualquer pessoa física ou qualquer outra pessoa jurídica. A empresa com seu SNPJ no e fazer procurações novas, informações, ter acesso, fazer retificação lá no ambiente do CIGET, tá, gente? Então, até o dia 30 de outubro, por favor, não deixem de fazer isso. Passa pra cá. Voltou? Pronto, pessoal, a internet estava um pouco ruim. A gente mudou aqui a nossa internet para ver se fica mais estável. Vamos vendo se está legal, se voltou à normalidade. Aparentemente voltou, mas vamos dando um legalzinho aí se estiver tudo ok? Então, com essa mudança que está tendo aí por conta do domicílio tributário eletrônico, e o CIGET ele vai ser extinto, então? Não, o CIGET, assim como o processo de fiscalização, o processo administrativo tributário do contencioso, todos esses aplicativos que já existem e estão sendo criados, eles vão estar domiciliados dentro do ambiente do domicílio tributário eletrônico. Tá? Então, ele vai ser um guarda-chuva, vai ser o nosso armário, onde vão estar lá várias gavetinhas e cada gaveta vai estar um aplicativo. Então, o CIGET vai ser um dos aplicativos que ficará lá no domicílio tributário eletrônico. Hoje é o único, mas o nosso planejamento é de ir paulatinamente incorporando outros, principalmente esses que vão sendo agora criados, né? O processo administrativo tributário eletrônico, ele está muito bem encaminhado. O processo de gestão, o aplicativo de gestão das ações fiscais também está muito bem encaminhado. Vamos ter boas notícias, com a graça de Deus, e graças ao trabalho de muita gente na Secretaria da Fazenda ainda esse ano. E a gente vai utilizar muito, mas muito mesmo, a fiscalização eletrônica, né? Nós estamos investindo bastante nisso, tanto a nível de recursos humanos, como recursos financeiros, como as nossas energias, em a gente criar as ferramentas necessárias para que a gente possa fazer o trabalho da administração tributária sem demandar tanto a participação do contribuinte. Né? Porque como nós já temos muitas informações dentro de casa, o contribuinte vai ficar ali sempre ciente daquilo que nós estamos fazendo, né? Mas sem ter que utilizar tanto do seu tempo para isso, porque o contribuinte tem mesmo que produzir e gerar riqueza. Né? Claro. Michel, com relação a esse domicílio tributário eletrônico, né? Já que é uma ferramenta nova, né? Assim, o contribuinte, pelo que eu estou vendo, vai passar a ser intimado por ele, né? Provavelmente. No médio prazo. E nesse caso aí, qual é o prazo que tem o contribuinte isso vai ser automático, vai existir um prazo, e vamos supor que ele não veja, né, essa caixa postal, né? Passe, sei lá, 20 dias, 30 dias sem olhar, e aí tem uma intimação lá, isso vai ser considerado como tacitamente, como visto, porque se for, os contadores vão ter que, e os contribuintes também, criar uma rotina para estar, né, sempre verificando lá a caixa postal, né? E se também lá no domicílio tributário eletrônico, se na hora de a gente receber alguma mensagem, se automaticamente esse aplicativo dispara algum e-mail avisando que a gente está tendo uma mensagem na caixa postal da gente. Pronto. Sim, terá um e-mail, né? Tanto ficará lá no domicílio tributário como haverá um e-mail. Certo. Pelo menos no primeiro momento, até que todos os contribuintes tenham esse hábito de ficar todo dia, porque assim, do mesmo jeito que hoje você olha todo dia, pelo menos uma vez por dia, a sua caixa de mensagens e o seu aplicativo lá, que pode ser o WhatsApp ou o Telegram, você também vai ter que acessar o seu domicílio tributário eletrônico no ambiente da Cefaz, no ambiente da Receita Federal e assim por diante. A ideia é que, quem sabe, um dia a gente integre tanto a administração tributária que seja um só, né? Seria ótimo para todo mundo. Vamos ver se a gente consegue chegar nisso. Mas a ideia é que o domicílio tributário eletrônico da Cefaz, ele vai fazer intimação
quando for o caso de intimar para resolver algum problema, e haverá sim a intimação tácita, que a gente chama, né? A legislação, acredito que ainda não saiu, mas deve ser estipulado um prazo aí, talvez de 15 dias após a emissão da intimação. Se não houver uma leitura efetiva, será considerado tacitamente como feita a intimação. Tem uma observação aqui, né? Tem um contribuinte dizendo o seguinte: olha, eles chamam de DTE, né? O DTE fica fora do ar direto, né? Quando chega na parte do CIGET, não carrega mais. Eu acho que deve ser porque esse primeiro momento de implantação deve ter realmente esse tipo de instabilidade. Olha, é muito importante que, quando isso acontecer, entrar em contato com o call center o seu próprio plantão fiscal e passar para o plantão fiscal que está fora do ar, né? Agora, antes de entrar em contato, daí eu vou falar da mesma forma que as operadoras de internet falam, né? Antes de você ligar reclamando, dá uma olhadinha, ver se está tudo funcionando direito, se outro aplicativo que você acessa pelo mesmo computador, se ele está entrando bem. Se o problema for mesmo com os aplicativos da Cefaz, é importante registrar a hora que aconteceu isso e, assim que puder, entrar em contato com a Cefaz para informar que está acontecendo isso. Pode ser que, realmente, como você diz, nesses primeiros momentos, a instabilidade seja maior, porque é um programa ainda novo, né? Mas a nossa obrigação é fazer com que ele funcione 100%, 24 horas por dia, 365 dias por ano. A gente conta com a colaboração do contribuinte para nos avisar dos problemas que estão acontecendo, conta com a paciência também do contribuinte, mas a gente sabe que a responsabilidade é nossa de prestar um serviço bem feito à sociedade. Ótimo. Então vamos aqui agora para o próximo assunto, né? E como é que tem sido, com toda essa questão da análise digital, vocês têm priorizado as fiscalizações para algum tipo de segmento específico? Ou então, de repente, um mês vocês dizem assim, olha, vamos fiscalizar a farmácia. Outro mês vamos fiscalizar o posto de combustível. Ou não existe isso, é mais com base em indicadores mesmo? Como é que tem sido? Até porque hoje, como você disse, vocês têm muitas informações, né? Hoje nós estamos na época digital, então está tudo lá. Eu acho que é muito a questão de criar indicadores até para direcionar a fiscalização para, de fato, que mereça ser fiscalizado, né? Eu acho que a ideia dessa questão digital é exatamente essa. Não vamos gastar energia com quem não precisa ser fiscalizado, né? Então, vocês têm esses indicadores, como é que funciona isso? Isso. Bem, o que acontece? Nós temos hoje a fiscalização propriamente dita, que é aquela em que o auditor dá o termo de início e começa a verificar toda a documentação da empresa e pode, ao final, lavrar um auto. Certo. E existe também o monitoramento fiscal, né? O monitoramento fiscal não há possibilidade de ser lavrado auto. O que normalmente acontece é que seja o contribuinte intimado a resolver alguma pendência de obrigação acessória ou notificado a recolher algum valor sem pagar multa, né? Só com os juros e uma multinha de mora. Multinha, eu sei que dependendo do valor, pode ser um valor bem significativo, né? Eu só estou dizendo que ele é menor do que a multa se fosse a multa aplicada no auto de infração. Eu sei que todo o dinheiro que sai do bolso do contribuinte é um dinheiro importante e que a gente tem que ter muito respeito por ele. Bem, então assim, não existe propriamente uma fiscalização, vamos fiscalizar o setor farmacêutico, vamos fiscalizar o setor de bebidas, vamos fiscalizar o setor de alimentos. Não. Existem setoriais na auditoria em que já são separadas por atividades econômicas e elas já têm o seu planejamento feito a partir de indicadores, como você bem disse, né? A ideia é que a gente vá fiscalizar quem efetivamente tem indícios de estar com alguma inconformidade. A ideia da Secretaria da Fazenda é que o contribuinte, na verdade, se autorregularize. O ideal, qual é o mundo ideal? O mundo ideal é que a gente não precise autuar ninguém. Certo. Né? O mundo ideal é que a gente não precisasse de presídio, né? Não, com certeza. O mundo ideal seria que a gente não precisasse de polícia. O mundo ideal seria esse. A gente sabe que, infelizmente,
não é possível 100%. Mas o objetivo da Secretaria da Fazenda é cada vez mais estimular o contribuinte a se autorregularizar. O SIGET é uma ferramenta criada com esse objetivo, para que o contribuinte ele vá lá, veja qual é a inconformidade que a Cefaz está identificando que existe por um descumprimento de obrigação principal ou acessória, e o contribuinte espontaneamente se dirija, não fisicamente, não precisa ir fisicamente. Em 80% a 90% das vezes, você vai ter que retificar uma informação que está na sua escrituração fiscal digital, ou você vai ter que efetivamente recolher, desde que você concorde que aquele valor é devido à administração. Aí se for uma questão de você ter sido intimado, ter sido notificado, e o contribuinte discorda daquela intimação, mas ele não informa a Cefaz o porquê da sua discordância, ou se ele informa e a Cefaz não concorda com aquela fundamentação, é possível sim que seja aberta uma ação fiscal que pode eventualmente levar à lavratura do auto-infração. A Cefaz não abre mão da condição de poder autuar, mas a prioridade é a gente dar todas as condições para que o contribuinte se autorregularize. Ele não precisa ficar esperando que a Cefaz o intime o notifique. Ela já faz isso de maneira automática por meio do SIGET. Contratem os contadores para ficarem lá monitorando o SIGET por vocês, clientes. Façam isso, contribuintes. O contribuinte tem que usar o tempo dele para produzir, para gerar riqueza, para gerar emprego. Na verdade, Michel, nesse ponto, a minha opinião pessoal sobre o SIGET, é uma ferramenta bacana, fantástica, com a minha equipe eu já tenho colocado que isso fique como já uma rotina deles de verificar, tá certo? Porque assim, com a própria tecnologia, a gente também evoluímos muito tanto na questão da escrituração, como entrega das obrigações acessórias. Então, por isso a gente começou a ter mais tempo, Então, a partir do momento que a gente tem mais tempo e que a gente tem uma ferramenta que possibilite a gente se autorregularizar, então a gente já tem colocado na rotina da gente gerar os relatórios e passar para o contribuinte. Sim. A gente já tem até feito dessa forma, Porque antes realmente a gente estávamos na escrituração, lançando nota, número de nota, data, Hoje isso está se tornando mais automático, a gente posta os arquivos XML e tudo, enfim, ficou mais prático a gente trabalhar com isso. Eu sei que alguns contadores ainda não têm essa prática, mas seria muito importante que tivesse, que olhe seu SIGET, porque o SIGET já diz se a nota está selada ou não, se ela está escriturada ou não, ou se tem diferença na escrituração. E claro que se ele diz isso é para você se autorregularizar, porque também depois que chegar ao fiscal aí não adianta mais, Então assim, a gente toma hoje muito cuidado nesse ponto, porque realmente essa é uma ferramenta fantástica e que tem ajudado tanto os contribuintes como também aos contadores, Porque não é a ideia do contribuinte muitas vezes sonegar ou fazer a coisa errada, mas a gente não sabia que havia algum erro, que havia alguma nota fiscal não escriturada. E assim, até a gente acompanhando mês a mês, cada dia tem menos problemas nesse sentido, exatamente por conta desse acompanhamento que a gente faz, por conta das importações que é possível isso ser feito, que os sistemas já estão fazendo. Então, realmente isso nos traz muita segurança, tanto para o contribuinte como também para o contador, Então, realmente melhorou muito nesse ponto, é uma ferramenta fantástica, Bom, e assim, a gente percebe que o SIGET aponta mais, e os autos de infração também, Daniel, é que a maior parte das desconformidades são com obrigações acessórias. E a obrigação acessória é algo tão importante. Mas qual é o objetivo da Cefaz? O objetivo da Cefaz é que a obrigação principal seja bem cumprida, que é a arrecadação. São com esses recursos que a gente possibilita que o Estado cumpra a sua função. A gente sabe que o Estado deve cumprir a sua função cada vez melhor, Mas a gente precisa, não abre mão de arrecadar os recursos que são devidos ao Estado, para que aí a gente, como cidadão, cobre o Estado para que o serviço seja bem prestado. Porque eu sempre digo, Daniel, que eu hoje estou
servidor da Secretaria da Fazenda, mas eu nasci contribuinte e vou morrer contribuinte. Inclusive, quando eu morrer, ainda vou pagar. Eu não, né? Mas o espólio vai pagar o ITCD, né? Vai. Para o Estado, né? Nem o morto o Estado deixa... Nem morto a gente deixa de ser contribuinte. Então, a gente não deixa de ser cidadão porque a gente está na Cefaz. A gente tem que ter essa consciência, tá? Então, assim, hoje, a maior parte dos problemas que eu vejo para o contribuinte é muito com obrigação acessória. E aí, eu não... talvez você saiba até melhor do que eu o porquê disso. Né? A gente imagina que seja por uma questão de que o sistema é muito complexo. Estar em conformidade com as obrigações acessórias, são muitas obrigações acessórias, e a gente tem a consciência disso e a gente está trabalhando para tentar simplificar. Primeiro vamos esperar para ver o que é que vem aí de reforma tributária, para a gente saber qual vai ser o papel de cada administração tributária, dos municípios, dos estados, da União, para aí a gente ver qual é o nosso papel para a gente saber onde simplificar. Mas me diga aí, por que é que tem tanto problema com a obrigação acessória? Pronto. O que é que aconteceu, né? Você sabe que as fiscalizações, quando ocorrem, né, de praxe, sempre vão pegar o último ano, né, que está para prescrever, o quinto, 5 anos atrás, né? O que acontece? Então, muitas das obrigações, quando surgiram, como começou com os SPEDs, né, a própria emissão da nota fiscal de forma eletrônica, né? Então, a gente começou a escriturar isso, né? Importava as informações, ou então digitávamos, né? Mas a gente não sabia, na verdade, como a fiscalização ia tratar essas informações. E para nossa surpresa, a gente só foi tomar conhecimento, né, 5 anos depois. Então, muitas das escriturações que eram feitas erradas, porque nós não sabíamos como era para ser feito. Tá certo? Então, quando a gente começaram as primeiras fiscalizações, que a gente foi entendendo a importância, como é que tinha, como é que não era, foi que a gente começou a fazer a coisa de forma realmente correta, né? Próprias notas fiscais, por exemplo, quando começou o SPED, a gente era lançado manual, às vezes o cliente não mandava, né? Hoje a gente já consegue importar isso. Então, assim, os erros que ocorriam há 5 anos atrás, hoje não acontece mais. Nós não tínhamos o CIGET há 5 anos atrás, que diziam as informações, nós não tínhamos a possibilidade de importar os arquivos XML, tá certo? Então, assim, foi uma evolução que foi ocorrendo, tanto a nível de fiscalização como a nível de contribuinte, mas o fiscal, ele foi pegando as informações, enchendo o banco de dados dele, e só depois é que, quando começaram a chegar as fiscalizações, que nós fomos entender aquela operação. Tanto é que daqui para frente, a tendência, você vai ver, é diminuir drasticamente essa questão das obrigações acessórias. Não vai acabar 100%, mas muitos, eu mesmo passei agora por algumas fiscalizações, deu tudo ok. Ótimo. Tudo ok, ou realmente quando tinha coisa pequena, né, nada coisa complexa, né? E realmente mais até o aspecto de obrigações acessórias do que realmente o aspecto do principal, né? E nas primeiras fiscalizações a gente viu que a obrigação acessória estava se transformando num monstro, né? Muito maior, né? Havia divergências enormes, né? Eu vi um caso de uma empresa que faturava 2 milhões durante o ano e as divergências estavam dando 5 milhões por conta de obrigações acessórias, né? Cadastro do item, cadastro errado, né? Unidade cadastrada errada, né? O cara ficou muito diferente da DIEF. Isso o nível de detalhamento na isso NFD gerava é muito maior que da DIEF. Isso gerava uma coisa gigante. Por exemplo, eu vi o caso de um cliente que vendia telha, comprava 3 milheiros de telha, mas quando ia vender, vendia 500 telhas, vendia 200 telhas. E isso gera uma distorção nos números, uma omissão na entrada, uma omissão na saída, gigante e fictícia. Porque o contribuinte tem como informar essa mudança de unidade de medida, mas ele tem que saber aonde que ele vai informar, e isso realmente foi uma novidade da escrituração fiscal. Isso demorou para cair a ficha, porque as fiscalizações demoraram a acontecer. Quando elas acontecem, como eu lhe falei, há 5 anos, né, 4 anos, dá para prescrever que chegavam as fiscalizações. Então, por isso que a gente nos pegou assim meio que de surpresa. E gerou, como eu lhe falei, coisas fictícias, né? Porque não existia aquela diferença. Tá? É totalmente fictícia, né? Mas assim,
com todas essas evoluções que nós estamos vendo, agora os contribuintes estão evoluindo também, na mesma velocidade, o fisco, às vezes, nós estamos até nos adiantando agora. Então, com certeza, essa questão de obrigações acessórias e no envio vai reduzir bastante. É porque, assim, a obrigação acessória, quando ela é bem cumprida, ela possibilita que o fisco ele verifique com maior assertividade se a obrigação principal foi cumprida ou não. Porque eu vejo, lá no CONAT, principalmente, na auditoria eu não tinha muito como ter essa visão, mas no contencioso, eu vejo com alguma frequência autos cobrando imposto, mas baseado numa informação que o contribuinte passou que estava equivocada. E aí, o contribuinte passou a informação, se passaram alguns anos até vir a fiscalização lavrou o auto, teve a possibilidade de fazer a impugnação do auto, o auto foi julgado em primeira instância, e muitas vezes a explicação do porquê que aconteceu aquele erro, ou de apontar, o erro não é que deixou de ser pago esse imposto, é porque o dado que foi usado para chegar a essa conclusão, ele está equivocado. Está vendo aqui, o dado original está aqui. Então, muitas vezes, isso chega para a administração tributária já na segunda instância contencioso. Aí, o contribuinte, não vou dizer que todo contribuinte se abale demais com o auto de infração, mas não é agradável você ter um auto de infração. Isso gera uma certa despesa com o contador, com o fiscal, você vai ter que ter lá algum tipo de trabalho para regimentar as explicações do porquê que foi lavrado aquele auto. Então, é importante que a gente tenha os dados em casa corretos para a gente poder apurar de maneira correta se foi cumprido ou não aquela obrigação principal, que é de recolher o tributo. Olha só que coisa chata. Eu lavrei um auto porque o dado estava errado, ou seja, você passou por uma série de constrangimentos, a máquina pública foi movimentada porque um dado estava errado. Por isso que tem que haver, Daniel, pena por descumprimento de obrigação acessória. Precisa ter pena, porque se não tiver, a gente sabe como é o ser humano, né? O ser humano ele só faz alguma coisa se ele tiver incentivado. E muitas vezes o incentivo tem que ser positivo, mas o incentivo também é evitar o negativo, que é a pena. É que nem os filhos da gente. Os filhos da gente a gente tem que educar, a gente tem que incentivar, tem que motivar, mas ele, quando é mais novo, ele tem que saber que se ele não andar na linha que Deus disse pra gente, que era pra gente orientar ao nosso filho, ele vai ficar de castigo, vai deixar de ter um brinquedo, vai deixar alguma coisa assim, ele vai sofrer. Então é a mesma coisa com o contribuinte. O contribuinte não é nosso filho, ele é nosso parceiro. Mas a gente tem que incentivá-lo a cumprir bem a obrigação de pagar tributo, porque é um mal necessário. Nesse sentido, Michel, já aproveitando, eu concordo em parte, né, com o que você falou, acho que sim, realmente deve ter às vezes essa penalidade, mas o que ocorreu de 6, 7, 8 anos para cá, enxuvala, né, de obrigações acessórias, né, e assim, né, no nível de detalhamento, nunca que a gente acha, não sei nem se outros países chegam a ter o nível de detalhamento que nós temos hoje, né? O cara pede para emitir uma nota fiscal, quer ver a natureza, né? No SPED vai a natureza, vai o CFOP, vai o CST, vai o outro nomes que tem agora, que eu nem sei dizer, né? Vai quem é o cara que comprou, todas as informações dele, vai o código do produto, vai a descrição do produto, vai o frete, vai o peso, vai, assim, tipo DNA, né? Nós estamos... Me parece que tem até um outro nomezinho agora, né, que também, que faz um tipo de um rastreamento. Então, assim, chegam a um nível de detalhamento muito grande, né, e gigantesco, desumano muitas vezes, né? Por isso que há uma necessidade, né? Principalmente para o pequeno, praticamente não tem distinção entre pequeno e grande, né? Então, é uma coisa que, assim, requer, por isso que é importante esse período que nós estamos passando, de maturação da entrega, de entender o porquê, de entender a fiscalização daqui a 5 anos, como eu te falei, quando chega a gente não sabia que estávamos entregando de uma forma incorreta ou incompleta, né?
Então, assim, eu entendo a parte que realmente deve ter, mas assim, há um excesso no Brasil muito grande, né, de obrigações do nível de informações. Há anos atrás o que nós tínhamos era o quê? O valor da nota, você queria saber quanto foi o valor da sua venda, o valor da sua conta, fosse para gerar o crédito, uma coisa menos outra, acabou, era isso a apuração. Agora não, você quer ter um ponto, já vi casos lá de ter aquele númerozinho que faltou um número ali, o fiscal vai lá e autua, desconsidera aquela nota fiscal porque não foi lá um númerozinho, entendeu? Então, quer dizer, um nível de detalhamento muito grande e principalmente para o pequeno, isso atrapalha muito os negócios, né? Então, é importante a penalidade, sim, mas há uma necessidade urgente no Brasil de simplificação dessas obrigações acessórias. Né? Com certeza. A própria reforma tributária, me parece que, eu até digo assim, não vai reduzir, mas tem sinalizado na simplificação. Né? Isso é muito bom, porque, como eu digo, às vezes você pode estar cometendo infrações realmente por desconhecer, né? Pelo excesso da coisa, né? Então, tem razão em parte. Eu concordo com você em parte. Tá. Né? E eu concordo com você, Daniel, na questão da simplificação. A simplificação é o mote dessa reforma tributária. Porque hoje a gente está num caos tributário. É regra demais, é norma demais, é muita obrigação. Podemos continuar? Podemos, sim. Tá. Então, assim, então o mote é a simplificação. Eu acho que redução da carga tributária não vai ter. Com a crise econômica que está, com o nível de gasto que o Estado tem, não tem como reduzir a carga tributária. Mas a gente vai poder tentar beneficiar o contribuinte reduzindo o custo de conformidade dele. Né? Então, assim, existe uma proposta lá no Congresso Nacional que é de... você sabe, do IVA, né, do IBS, que é reunir todos os impostos sobre consumo e produção num só, né, com uma alíquota única. Então, se você tiver isso, facilita muito. Porque hoje tem tanta obrigação acessória e tanto detalhamento. Que hoje você tem o ICMS, só no ICMS. Você tem o ICMS mensal, apurado com débito e crédito. Você tem o ICMS substituição tributária. Você tem substituição tributária por entrada e substituição tributária na saída. Você tem substituição tributária, carga líquida. Você tem diferencial de alíquota, você tem ICMS antecipado. Você tem crédito do ativo, que ele é utilizado em 48 meses. Uma regra bem complicada. Você tem como é que você vai poder usar o crédito do antecipado. Quando é aquisição de material de uso e consumo, não está direito a crédito. São muitas regras que foram sendo criadas que complica, que para a gente poder fiscalizar isso, diferenciar uma situação de outra, é muito complexo. E tem aquela zona cinza, né, que você não sabe se aquele produto que o contribuinte adquiriu é insumo, é para uso e consumo, fica uma luta eterna sobre isso. Então, assim, uma das propostas que iria simplificar bastante seria alíquota única e tudo dá direito a crédito. Isso facilita muito. Facilita muito. Eu, particularmente, aí o que está falando é o Michel, não é o fazendário, eu, particularmente, defendo isso. E aí a gente poderia ter de obrigação acessória só o quê? Emitir nota fiscal e exigir nota fiscal quando fosse adquirir algum produto ou serviço. E, para aqueles que têm mercadoria, periodicamente, anualmente, como é hoje, na maioria das vezes, o estoque de mercadoria, o inventário de estoque de mercadoria. Pronto. Ótimo. Eu entendo que é possível a gente chegar nisso. Mas aí agora quem vai falar é o fazendário. A Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, ela tem plena consciência que ela precisa simplificar a vida do contribuinte, né? Para que seja mais fácil ele cumprir com as obrigações dele. A gente tem consciência disso. A gente tem consciência que a gente deve tratar de maneira distinta um bom contribuinte, aquele que se esforça e consegue estar em conformidade, tratá-lo diferente daquele que não se esforça de jeito nenhum, do outro também que se esforça mais ou menos. A gente hoje trata todo mundo mais ou menos igual.
E eu não devia fazer isso. Por exemplo, eu poderia... tem aí o parcelamento do ICMS de dezembro, né? Todo ano o ICMS de dezembro é pago de maneira parcelada. Eu podia aumentar um pouquinho mais o parcelamento para aquele contribuinte que está em conformidade, para dar uma retribuição a ele por ele estar em conformidade, que isso não só tem um lado ético, mas também tem um lado dele investir para estar em conformidade. E para aquele que é um mau contribuinte, que infelizmente existe, e a gente consiga identificar que ele é mau contribuinte, a gente pegue e coloque aquele ali com prazo até menor do que existe hoje. Então a gente tem que começar a tratar de maneira diferente. Michel, então, para esse contribuinte aqui, você pode eventualmente não exigir determinado nível de detalhamento nas informações da escrituração fiscal digital, porque você não precisa estar com a lupa, basta você estar olhando para ele, não precisa estar com a lupa, porque você sabe que ele que tem indicadores de que ele é um bom contribuinte. Eu digo, vamos tentar chegar nesse ponto. Vamos tentar chegar nesse ponto. Pois é, Michel, o que eu tenho percebido, eu acho que a Secretaria da Fazenda teve algumas coisas muito boas, como o CIGEST, uma ferramenta fantástica, e mais algumas outras, mas ainda tem demorado muito, até porque hoje com a tecnologia que nós temos, né, poderíamos estar muito mais evoluído, né, tanto para ajudar o contribuinte, como para ajudar a própria Secretaria da Fazenda. Eu ainda acho, tenho notado, agora a doutora Fernanda entrou, já estou notando um movimento mais tecnológico. Eu achei que ela ficou um bom tempo parada, né? Poderia estar muito mais adiantada em termos dessa questão da tecnologia, né? Você vê hoje ainda nós temos um problema seríssimo, os contadores todos reclamam para você tirar uma inscrição, né, estadual. Nossa, Deus me acuda. Agora começou a Rede Sim, né? Foi lançada a Rede Sim no mês passado, acho, né? Sempre dizem que tem essa Rede Sim. E não está funcionando não? Mas ainda, principalmente que a ideia da Rede Sim, pela Secretaria da Fazenda, ainda é muito no aspecto de liberar até a inscrição estadual, né? Sim, mas muitas vezes nós precisamos alterar a inscrição estadual, precisamos mudar o endereço, ou então precisamos mudar a atividade, né? Então, nesse ponto, ainda estamos muito atrasados, né? Muita dificuldade. Outro dia, um processo meu foi indeferido porque não foi apresentada a declaração de imposto de renda de um contribuinte que tinha participação de R$6.000. Entendeu? Então, assim, com cada exigências, né? Sem fundamento, né? Há pouco ele contava aquela história do Facebook, da inscrição também que a gente estava tirando, da dificuldade, né? De não ter... ainda algumas situações, nós temos algumas atividades que precisam de inscrição estadual, mas que não necessariamente vão revender mercadoria, e o Estado ainda bloqueia esse tipo de inscrição estadual, principalmente agora com essas vendas pela internet, né? Tem uma série de questões de modernidade que a gente percebe que a Cefaz ainda trava muito, tá andando muito lentamente, né? Mas, por outro lado, a gente torce, né, que com essa renovação da direção aí da Cefaz, que realmente a gente consigamos evoluir mais ainda, né? Veja bem, existe a hora de semear e a hora de colher, né? Talvez a nossa semeadura tenha demorado um pouco mais do que a gente imaginava, que a gente já queria estar numa outra fase agora, nesse momento. Não tenha dúvida que a Fernanda, com a chegada dela ao posto de secretária, ela é um incentivo a mais, né? Mas ainda antes dessa gestão, a gestão atual, ou anterior, perdão, foi onde se iniciou a construção de diversos sistemas que agora vão estar se mostrando ao grande público, né? O processo administrativo tributário eletrônico, o sistema de controle eletrônico da fiscalização, o DTE, tudo isso surgiu, as sementes foram lançadas na administração anterior. E, lógico, que a tendência é que a gente faça a roda girar cada vez mais rápido. A gente tem consciência que a gente precisa andar mais rápido. Quanto à nossa consciência, quanto de saber o que a gente precisa fazer, que a gente tem que mudar essa relação com o contribuinte, que essa visão de que a administração tributária é um leão que vai caçar sonegador, a gente sabe que isso aí não é para ser a regra.
Quando existir um sonegador, aquele contribuinte que é nota baixa, a gente vai tratar ele como ele merece. Mas quando a gente tiver, e essa é a minha visão de que é a grande maioria, os bons contribuintes, aqueles que têm conformidade, aqueles que olham no SIGET e vão atrás de resolver logo espontaneamente, sem esperar pela administração tributária, esses nós também vamos tratar de maneira diferente. Nós não vamos ser anjinho, mas também não vamos ser leão. A gente quer ter uma relação cordial, uma relação de apoio mútuo. A gente quer apoiar o contribuinte a que ele exerça bem a sua tarefa na sociedade, que é gerar riqueza, que é contribuir com os tributos para diminuir as desigualdades do Estado, porque, assim, a gente, graças a Deus, graças aos esforços dos nossos pais, graças à nossa competência, os dons que Deus nos deu, a gente tem uma condição hoje muito boa. Eu, você, a gente está aqui com celular, com internet, né? Mas quantas pessoas não têm isso? E a gente, não é uma questão de dar, não é uma questão de dar o peixe. O tributo é importante para a gente ensinar a pescar. Eu não sou a favor de ficar dando peixe, não. Mas a gente sabe que muitas vezes o cara está tão fraco que não tem nem condição de pegar na vara direito, né? E pescar. Então você tem que dar a ele força para ele conseguir pescar bem e a gente vai ensinar. Aí se ele quiser daí em diante ter autonomia, é com ele. Mas a gente vai dar as condições. E o tributo é muito importante. A função social do tributo é essa. É possibilitar que o Estado faça isso. Né? Michel, eu tenho uma última pergunta aqui. Já? Acho que nós estamos com o tempo já bem, né? Não, então vamos marcar de novo. É muito gostoso isso aqui. É legal demais, né? E no caso de contribuinte que tem que é autuado, né? Ele mesmo pode se defender, o contador pode defender, ou deve recorrer sempre a um advogado. Como é que o contribuinte deve agir nesse momento em que ele é autuado, né? Como até antes de a gente conversar aqui, às vezes tem ido lá para o CONAT, né? E às vezes a gente ainda vê muito, até alguns advogados dizem isso, rapaz, a gente sempre perde na primeira impugnação, né? Porque quem na primeira Câmara, né? Quem fiscaliza, quem julga, né? Dizem que é um auditor da Secretaria da Fazenda e por isso sempre puxa lá a sardinha lá pro prato dele, né? E às vezes realmente a gente tem a impressão de que isso acontece, né? Mas eu queria ver sua opinião, se realmente isso acontece, se não acontece, tá. Como é que está esse assunto, né? Bom, vamos lá. Primeiro, formalmente não precisa de advogado, certo? Aconteceu que qualquer contribuinte pode vir pessoalmente se defender, ou o seu advogado, ou por qualquer outro representante. Eu mesmo, quando fui contribuinte, eu fui empresário durante 10 anos, antes de entrar para o serviço público, eu fui autuado e a minha defesa, quem fez fui eu, com o apoio do meu contador. Tá certo? Mas um advogado sempre é importante, porque ele vê questões processuais que muitas vezes o contribuinte, o contador, principalmente aquele que ainda não está tão habituado ao dia a dia do contencioso administrativo, ele talvez não tenha tanto conhecimento, né? Mas formalmente você pode ir lá. O que acontece também, que mudou ano passado, é que de primeiro, se não houvesse impugnação ao auto de infração, o auto ainda assim seria julgado pelo CONAT. Houve uma mudança em 2017, o tempo passa rápido, foi em 2017. Houve uma mudança em 2017 e os autos sem impugnação passaram aí direto para a dívida ativa. Houve uma mudança na lei, foi o legislador que entendeu que assim deveria ser. Né? Então, é importante, se o contribuinte discorda do auto de infração, que ele efetivamente faça a impugnação. Aí nós temos lá no contencioso instâncias. A primeira instância, o julgador é sozinho. Ou seja, quem vai fazer o julgamento daquele auto de infração é uma pessoa só. Depois desse julgamento, se houver um recurso, vai para a Câmara de Julgamento. Aí na Câmara de Julgamento nós temos um órgão colegiado que é paritário. Metade de indicados pelos contribuintes, metade de indicados pela administração tributária. Então, assim,
O julgador da primeira instância, ele é um fazendário, mas normalmente ele nunca exerceu a atividade de lançamento de crédito tributário. Então, nem essa questão de um possível corporativismo, ao meu ver, existe. Então, as pessoas no contencioso são orientadas a julgarem de acordo com a sua interpretação da lei, da legislação. É a mesma coisa nas câmaras que são os órgãos colegiados, em que lá, inclusive, tem, como já lhe disse, a participação de representantes, de pessoas que foram indicadas pelo contribuinte. Então, podem existir erros. Eu acho que corporativismo existe pouco. Talvez, se você for perguntar lá no CONAT quem é o mais legalista, talvez até digam que um deles sou eu. E eu estou aqui lhe dizendo que o que existe são interpretações. A gente está lá não como representante do fisco, nós somos indicados pelo fisco. Nós estamos lá, assim como quando estamos na auditoria, nós estamos lá como representantes da sociedade. Nós não somos servidores do governo, nós somos servidores do Estado, que é para representar a sociedade. Tem perguntas? Tem alguma pergunta? O pessoal daí de casa tem alguma pergunta? Olha aí, pessoal, essa é a hora. Estamos aqui quase encerrando já. Então, se tiver alguma pergunta, o papo aqui tá bom e às vezes a gente nem lembra que tá, né, muitos amigos aí em casa observando aqui a nossa conversa, né, Daniel? Mas, gente, é importante vocês participarem, porque a gente precisa muito da parceria com o contribuinte e com os contadores, tá? É fundamental isso aí, para vocês nos fazerem críticas mesmo, construtivas, né? A gente sabe que a gente precisa melhorar, né? Tudo aquilo que o Daniel disse que precisa melhorar, a gente está aqui ouvindo com humildade, a gente justifica as nossas atitudes, mas não quer dizer que as nossas atitudes sejam as mais adequadas. A gente ainda pode melhorar nas nossas atitudes, nos nossos conceitos, e a gente precisa ter esse feedback de vocês. A gente precisa, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas a gente precisa parar com, às vezes, o servidor fazendário vê um contribuinte, vixe, lá vem pedir. E quando o fazendário está chegando no estabelecimento do contribuinte, vixe, lá vem confusão. Então, assim, a gente precisa terminar com isso. Então, dê feedback, perguntem, sugiram, se manifestem. Fantástico, né, pessoal? Acho que é isso, né? Queria muito agradecer aqui a participação do Michel, foi muito esclarecedor, né? Até elogios aqui, dizendo assim, se todos os auditores tivessem esse bom senso, né? Então, estamos trabalhando para mudar, para a né? gente tentar melhorar cada vez mais. Obrigado pelo elogio. Mas ainda tem uma pergunta aqui, olha Opa. aqui, só para a gente não passar batido aqui, que é perguntando assim: por que o DTE está fora da lista de serviços? O acesso vai ter novo prazo? Bom, vamos lá. O DTE, você entra no DTE pela parte segura do site da Cefaz. Você entra com os CNPJ da empresa, certo? Uma vez você tendo entrado, que talvez eu não esteja entendendo bem a pergunta, Daniel, mas assim, você entra, tá certo? Você entra lá e você vai ter acesso ao único aplicativo que está no ambiente do DTE, que é o CIGET. A gente já falou isso no começo da nossa conversa, né? Isso. Então, assim, hoje, as procurações que existem por CIGET, elas têm que ser feitas novamente no ambiente do DTE, tá? Então você vai entrar lá no DTE e vai, com o SNPJ, fazer as procurações para o seu contador, para o seu funcionário que você quer que tenha acesso ao CIGET, para a pessoa jurídica do escritório de contabilidade ou do escritório de advocacia que você quer que acesse o CIGET, tá certo? Então, sim, precisa que a empresa, através do seu CNPJ, faça novas autorizações, procurações
para que as prazo pessoas... também, né? O prazo é até o dia 30 de outubro, mas, por favor, não deixem para a última hora. São muitas empresas que todo contador tem. Já estão querendo prorrogação, vai ter? Não, olha, o Brasil, a gente tem que parar com essa história de que eu vou empurrar com a barriga, eu vou empurrar com a barriga, eu vou empurrar com a barriga. A gente tem que se educar nisso, a gente tem que cumprir os prazos que a gente mesmo se estipula. Quando eu marquei com o Daniel de estar aqui às 7h30 para a gente começar a conversar, para 8 horas a gente entrar no ar, 8 horas a gente entrou no ar. Verdade. Né? É uma questão de respeito até para com os colegas que se programaram para estar podendo participar aqui da nossa conversa. Outra pergunta. Quando recebemos uma notificação e tem prazo para impugnação, o prazo conta a partir da data da ciência? Vamos lá, auto de infração. Quando você recebe um auto de infração, no próprio corpo do auto de infração tem lá uma intimação. Uma intimação para que no prazo de 30 dias você recolha o valor do auto de infração ou o impugne. Né? Vale a partir da data em que você recebeu, normalmente você recebe aquilo por um AR, né? Um documento lá dos Correios, a data que o carteiro diz que foi entregue aquele documento é a data que começa a contar o prazo. Quando for com DTE, quando as intimações começarem a ser pelo DTE, vai valer a partir da sua leitura da intimação no DTE. Só que vai ter a intimação tácita. A norma vai estipular um prazo de que, por exemplo, estou dizendo que vai ser esse prazo, mas, por exemplo, 15 dias. Então, se em 15 dias, depois de que tiver sido disponibilizado no DTE aquela intimação, o contribuinte ou um dos seus procuradores não lerem, ele já é dado como ciência tácita e passa a começar a contar a partir daquele dia. Agora vamos dizer no monitoramento. O monitoramento, o contribuinte às vezes é notificado a recolher um valor que foi identificado ali como devido e não tem autuação. No monitoramento, a notificação é para que você usufrua da espontaneidade e não tenha que pagar multa junto com o recolhimento. Então ali o prazo o prazo conta os 10 dias, normalmente são 10 dias que vai no termo de notificação no monitoramento, conta da data em que você deu o ciente lá no CIGET. Pessoal, no nome da Tax Prático, agradecer. Estamos aqui terminando a excelente entrevista, muito esclarecedora. Né? A ideia da Tax Prático é aproximar o contribuinte, o contador, do fisco, né? E para que a gente possamos estar compartilhando informações, dados, estatísticas e evitar infrações, evitar informações erradas. Então, a gente está sempre trazendo alguma pessoa para a gente entrevistar que traga